seus aliados planejaram o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e daquele que comandava as eleições, o ministro Alexandre de Moraes, do STF. O método concebido para assassinar Lula, o envenenamento, diz muito sobre os golpistas. Eles são tóxicos. Eles pensam de outra maneira, concebem o mundo de uma maneira voltada à eliminação. Lembram-se do ditador João Batista Figueiredo? Ele preferia o cheiro de cavalos ao cheiro do povo. E não é que seu neto está entre os indiciados pela Polícia Federal no inquérito que investigou os atentados contra o Estado? Eles vêm de longe. Bolsonaro seria apenas um bufão não tivesse votos. Ninguém daria um golpe apenas por esse capitão evidentemente ilimitado. Bolsonaro é a Arena e Paulo Guedes, é o PL e o mercado. Foi eleito debochando e ameaçando, e governou debochando dos 700 mil mortos por Covid-19. Você vai pra casa, quando você tiver falta de ar, você vai pro hospital. Mentindo diariamente, dizendo que a cloroquina e a ivermectina eram tratamentos eficazes. Bolsonaro e seus aliados verde-oliva tentaram enterrar a democracia porque assim interessava ao mercado. O mercado que não tem e não terá ninguém entre os indiciados pela PF, entre os investigados pelo Supremo. O mercado que apoiou a boiada. Lembram-se da boiada do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles? Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. A ditadura passava a boiada, Temer passou a boiada, Bolsonaro entrou nesse jogo como soldado de uma agenda econômica, bancada pelos militares e pelo Congresso. Um Congresso dominado pela direita e, em particular, pela bancada ruralista. A rejeição da reforma agrária em 1964, fator decisivo para os 21 anos de ditadura, é a mesma rejeição atual pelas elites econômicas a quaisquer políticas de inclusão, mesmo ao centro do espectro político. Jango era conciliador, foi deposto. Lula é conciliador, foi preso. E planejaram matá-lo. Uma pergunta: se tivessem matado Lula, Alckmin e Alexandre, o mercado ficaria incomodado? O mercado não ficaria incomodado porque é amoral. E tanto é amoral que Jair Bolsonaro teve em 2022 apoio farto do empresariado em sua campanha, mesmo ameaçando, mesmo colocando as urnas sob suspeita. Antes disso, o mercado apoiou a boiada. Vejam o apoio destes empresários à declaração de Ricardo Salles sobre a boiada durante aquela famosa reunião ministerial. Antes disso, o mercado pressionou pela retomada da economia durante uma pandemia. Este observatório publicou em 2022 uma série intitulada De Olho no Genocídio. Está lá em nosso canal, você já viu? Aqui a gente dá nome aos bois. Fazer análise política sem falar do mercado soa algo incompleto, não é mesmo? Notem que durante todo o seu governo, Bolsonaro foi bajulado por empresários dos mais diferentes segmentos. André Esteves, do BTG Pactual, e Rubens Ometo, da sucroalcooleira Cosan, aquele bilionário que adora financiar campanhas, participaram de um convescote com Bolsonaro e a alta sociedade paulistana no auge da pandemia, enquanto 4 mil brasileiros morriam por dia com falta de ar. O presidente foi aplaudido e eles riam. E este é um fato muito importante. Bolsonaro não foi uma hiena solitária, até porque foi financiado desde 2018. Outra grande doadora para a campanha de Bolsonaro foi a família Gerdau Jean Peter, dona da maior siderúrgica do país. Um ótimo exemplo de empresa que colaborou diretamente com a ditadura. Assim como alguns entre os bancos de plantão. Eles apoiam Bolsonaro e o ecossistema da extrema-direita desde sempre. Em 2022, a XP Investimentos cancelou a divulgação de pesquisas que apontavam a liderança de Lula na disputa eleitoral.
E este homem era o presidente do Bradesco, falando das Forças Armadas em junho de 2022. Sim, soldado 939 Lázari ao seu comando. Em 2021, um relatório de Santander aos investidores já ventilava a possibilidade de um golpe para evitar o retorno de Lula. Foi no Santander que um determinado economista trabalhou por 16 anos antes de ser indicado à presidência do Banco Central por Bolsonaro. Ele mesmo, neto de Roberto Campos, este o principal elo entre os empresários e a ditadura de 64. E o Paulo Guedes, outro queridinho do mercado, fundador do Banco Pactual, origem do BTG Pactual de André Esteves. O ministro da Economia na era Bolsonaro chegou a anunciar Esteves como secretário de Tesouro. Era só uma gafe, mas foi durante a gestão de Guedes, em 2020, que o Banco do Brasil repassou uma carteira de 3 bilhões de reais em títulos de créditos por 12% do valor para o BTG. Esteves foi um dos que aplaudiram Bolsonaro durante aquele jantar. Não era um empresário ou outro, eram vários. Tudo isso, todo esse apoio empresarial, em troca de quê? O agronegócio não ficou de fora, claro, ele nunca fica de fora. A sociedade rural brasileira apoiou o capitão desde 2018. A Frente Parlamentar da Agropecuária foi uma das fiadoras de seu governo. E essa frente, a bancada ruralista, é financiada por empresários de todo o país e do mundo inteiro, conforme demonstramos no dossiê Os Financiadores da Boiada, com banqueiros, com multinacionais, com tudo. Bolsonaro governou e desmatou e planejou boiadas e golpes com toda essa gente. Não nos esqueçamos, o mercado assina os projetos de destruição, apoiou e apoia aquele que sempre teve em seu vocabulário o terror. O Brasil comemora o indiciamento inédito de dezenas de militares, de generais, entre eles ex-ministros, entre eles o candidato em 2022 à vice-presidência da República, de militares e de alguns políticos sem farda, como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o boy. Este observatório produziu vários vídeos e documentos sobre esses senhores nos últimos anos e convida você, antes de falarmos de outros poderosos, a se inscrever em nosso canal. Aqui nós fazemos um jornalismo que dá nome aos bois e que não bajula fontes. Fazemos jornalismo sem medo de pressões e pesquisas minuciosas para mostrarmos a você a real, sem dourar a pílula. Bolsonaro só chegou onde chegou pela omissão do próprio Poder Judiciário. Vamos nos lembrar da posição do STJ em relação ao Major Curió, o assassino enaltecido pelo capitão? A Procuradoria-Geral da República fez vistas grossas durante anos às ilegalidades do governo Bolsonaro, porque não interessava ao mercado a ruptura. E vamos nos lembrar que o terror começou no campo, nas rodovias, como costuma acontecer na história do Brasil. No dia 30 de março de 64, um dia antes da marcha do general Olímpio Mourão para derrubar Jango, as milícias mineiras atacavam em Governador Valadares um grupo de camponeses. Golpes no Brasil têm o aval do mercado, da aristocracia agrária e de congressistas que defendem o mercado. Essa gente que acha que reforma agrária é coisa de comunista. Não nos esqueçamos que o governo Bolsonaro tinha maioria no Congresso, com Arthur Lira, esse que até hoje não se pronunciou sobre os planos de execução do presidente da República e de seu vice. E não nos esqueçamos que a direita forma no Congresso uma bancada sempre pronta a chantagear Lula e qualquer presidente. Uma bancada que não tem como referência a coisa pública. Não nos esqueçamos que Augusto Aras, o antigo Procurador-Geral da República, fez vista grossa para a matança da Covid-19 e demais desmandos e falas criminosas de Bolsonaro e sua trupe. Não nos esqueçamos que o atual Procurador-Geral da República também tem um ritmo todo próprio na hora de denunciar aqueles que ameaçam a democracia. Golpistas e terroristas têm apoio nos 3 poderes da República. O Supremo Tribunal Federal começou a agir com mais ênfase quando se viu diretamente ameaçado pelos golpistas.
Enquanto eles estavam nas rodovias ou matando indígenas, ministros do Supremo também fizeram vista grossa a inúmeros atentados à Constituição e ao povo brasileiro. Alguns continuam fazendo. Bolsonaro e seus generais golpistas foram tolerados e alimentados, até que chegássemos à atual situação de uma prisão inédita de militares conspiradores. Quem também participou da ascensão da direita no Brasil e de um golpe iminente foi o quarto poder. Bolsonaro não seria Bolsonaro sem a imprensa. E não estamos falando apenas da rede de veículos e jornalistas de extrema-direita atiçada durante seu governo. Muitos barões da mídia ajudaram a legitimar seu nome, a naturalizar o ódio. Até os anos 10, Jair Bolsonaro era um deputado do baixo clero. Suas participações na mídia eram escassas, era visto como piada. O primeiro canal a abrir as portas para ele foi a Rede TV de Marcelo de Carvalho e Amílcar D'Alevo Júnior. Este último dono da mansão mais cara do Brasil, avaliada em R$1 bilhão. Não custa lembrar que tudo isso que estamos falando, golpismo, terror, tem a função de perpetuar a desigualdade histórica no Brasil, na cidade e no campo. O ano era 2011, quando o Super Pop introduzia Bolsonaro ao grande público. Eu quero que vocês conheçam algumas opiniões do deputado Jair Bolsonaro. Pode sentar aqui, por favor? Aqui à minha direita. Tudo bem? Nunca esteve tão bem, graças a Deus. Hoje o som é bonito, sabia? Estou Os olhos azuis. Quando eu vi na televisão, eu falei, menino, que homem bonito é esse? A apresentadora Gil Melândia substituía Luciana Gimenez, esposa de Marcelo de Carvalho. Bolsonaro quem inventou fui eu, né? Disse ela em 2020. Nessa época, o governo Bolsonaro destinava verbas a ela e a outros apresentadores bolsonaristas. 10 anos antes, a Band, do latifundiário Johnny Saad, ajudava a tirar o capitão do ostracismo. O personagem, extremamente violento, começava a ser naturalizado. E o baixo clero transbordou. Em 2018, ano de sua eleição, Bolsonaro já comandava um exército de fanáticos, alimentados pela máquina de desinformação e pelo uso massivo das redes sociais. Com Lula preso, os grandes veículos de mídia do país relativizavam a disputa, lembram-se? Quem não se lembra do famoso editorial do Estadão, o da escolha difícil? Como se Fernando Haddad fosse o equivalente à esquerda de um político que defendia fuzilar a petralhada. A Globo, que inseria imagens de propinoduto no Jornal Nacional durante o governo de Dilma Rousseff, também tomou um capitão terrorista como peça normal do jogo democrático. Isso durante uma campanha que falava em kit gay e mamadeiras de piroca. E estavam discutindo ali, né, comemorando o lançamento de um material para combater a homofobia, que passou a ser conhecido como kit gay. Olha só, não, vou mostrar. Não mostrasse as crianças. Não, mas é um livro escolar, é para criança. Não foi somente o WhatsApp que elegeu o fascista. A Record fez seguidas entrevistas exclusivas com Bolsonaro em 2018. Bolsonaro lançou o país nas trevas com o apoio da mídia corporativa. A democracia perdia e os donos ganhavam. A Record de Edir Macedo e o SBT de Silvio Santos foram os veículos que mais lucraram naqueles 4 anos. Essas emissoras ultrapassaram a Globo em verbas da Secom, sob a batuta do genro de Abravanel, o deputado Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel. E com isso se tornaram porta-vozes do governo, sem questionar, sem jornalismo. A lista de cúmplices midiáticos não se limita a Record ou SBT, tem muito mais gente aí que lucrou e conspirou. Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, fundou um canal de notícias na Jovem Pan, exclusivamente para apoiar Bolsonaro e suas tentativas de golpe. Sem falar que os donos da mídia não são donos somente de jornais. Rubens Menin, que fez fortuna nos governos petistas com a construtora MRV, buscou a ajuda de Bolsonaro para trazer a CNN para o Brasil. De quebra, ganhou uma ajudinha para sair da lista suja do trabalho escravo.
O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, não é somente apresentador do SBT. Ele é dono da maior rede de TV no Paraná. Latifundiário Ratinho, por sinal, dono de 150 mil hectares no Acre, que invadem a terra indígena Caxinauá da Praia do Carapanã, conforme mostramos no dossiê Os Invasores. Não nos esqueçamos que o terror e o golpismo no Brasil têm origens agrárias, como este observatório mostrou em detalhes no início do ano passado, e que determinados vetores do terror têm origens midiáticas, de onde surgiu Roberto Jefferson, aquele que inventou o mensalão, que foi decisivo nas eleições de 2022, quando lançou até granadas contra policiais, e aquele que Bolsonaro finge não mais conhecer. Jefferson era um dos apresentadores do programa O Povo na TV, no início dos anos 80, onde um bebê de 9 meses morreu ao vivo, em nome da audiência. Um programa da TVS, de Silvio Santos, aquele apresentador, empresário e latifundiário que bajulou cada presidente desde a ditadura. Hoje, diante do indiciamento de Bolsonaro por golpe de Estado, organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a imprensa corporativa já começa a minimizar os fatos. A Folha chegou a abrir espaço para o ex-presidente como se ele fosse um defensor da democracia. Olhem aqui o diretor de redação da Folha gargalhando com ele e outros jornalistas em abril de 2019. Só espero que você não mude nada. Continue assim como você está. Não precisa fazer discurso nem nada. Olhem aqui o banco digital Nubank, minimizando a divulgação de um evento do Brasil Paralelo nas redes sociais por uma de suas diretoras. O Brasil Paralelo, aquela plataforma negacionista. O principal executivo do banco definiu como censura e intolerância o repúdio à postagem. E isto em 2024. E olhem aqui esta claque de empresários no Rio apoiando em 2022 uma ameaça de golpe contra o STF. Isso é jornal gigante, não é jornal. Ou seja, não há paredes sólidas entre o bloco midiático, o bloco econômico e o bloco político que sustentaram Bolsonaro e que sim, apoiariam novamente uma ditadura. Passam os anos, mas algumas coisas não mudam. E o soldado 939 Lázaro continua de prontidão. Durante a democracia, apoiarão candidatos do mesmo espectro político. Se necessário, rifando Bolsonaro, fingindo desconhecê-lo. Mas candidatos capazes de repetir as mesmas políticas do capitão, eventualmente trocando umas gargalhadas por umas marteladas. De olho no golpismo e no terror, de olho no mercado, de olho nos ruralistas.